A pergunta é o seguinte, Léo, por que que os bilionários, os grandes ricos, as pessoas que têm muito dinheiro, não investem em fundos imobiliários? Porque aparentemente tá tudo certo, aparentemente entrega um bom resultado, aparentemente uma boa renda, mas por que que os multimilionários aí, os caras que são ricos mesmo, de verdade, não investem em fundo imobiliário? Já parou pra se perguntar isso? Por que que o Juca Abdala não investe em fundo imobiliário? Por que que o Luiz Barsi aí, o credinho da bolsa, não investe em fundo imobiliário? Por que que grande parte dos bilionários brasileiros não investem em fundos imobiliários? O que que eles olham e veem no fundo imobiliário que eles preferem passar longe dos fundos imobiliários do que colocar uma quantiazinha do seu dinheiro ali? Então senta de maneira confortável na sua cadeira que você vai sair daqui surpreendido talvez. Vou pegar aqui o próprio TRXF11 para poder mostrar alguns dados para vocês. Preste atenção nisso aqui, ó. TRXF, ele tá com yield de 13,33, muito bom, muito acima da média inclusive. Tá basicamente sem desconto aqui, o PVP tá muito próximo do valor patrimonial. E a liquidez diária, eu quero que você se atente a este número aqui, tá? A liquidez diária deste fundo é de 8,3 milhões de reais. 8,3 milhões de reais, beleza? Liquidez, para que você entenda e tire isso de uma vez por todas, essa dúvida da sua cabeça, é a velocidade que eu consigo trocar algo por dinheiro. Quer ver? Olha só, vou te dar um exemplo de o que é liquidez. Vamos fazer de conta que essa calculadora financeira aqui, ela valha, na época que eu comprei, R$200, tá? R$200. Liquidez é a velocidade que eu consigo trocar esta calculadora por dinheiro de volta. Então, a velocidade que eu troco o ativo ou aquele passivo que seja em dinheiro de volta. Quando a gente fala de liquidez, logo você lembra de água, né? Que teoricamente assume a forma do recipiente em que está, é basicamente isso. Se eu quisesse trocar isso aqui por dinheiro para assumir uma outra forma, né? Pegar minha moeda de troca e agora comprar um mouse, eu preciso de liquidez para vender isso aqui. Então, a velocidade que eu consigo converter esse objeto em dinheiro é a liquidez dele. Concorda comigo que na sociedade atual eu conseguiria trocar esse objeto por dinheiro e a velocidade para trocar esse objeto por dinheiro seria bem maior? Para eu vender um iPhone hoje, sei lá, vou lá na OLX e vou colocar para vender um iPhone, esse aqui é mais velhinho, é o 14, mas se eu fosse vender o iPhone, eu venderia muito mais rápido que uma calculadora financeira. Você concorda comigo? Logo a gente chega na conclusão de que o iPhone tem uma liquidez maior do que a calculadora financeira, beleza? Dito isso, já que você entendeu que a liquidez e a velocidade que eu consigo trocar o meu ativo por dinheiro, a gente já parte de um princípio que eu preciso ter muita liquidez nos fundos imobiliários, porque se eu compro o TRXF, eu quero, quando eu quiser vender o TRXF, se um dia eu for vender o TRXF, se eu quiser vender ele, eu preciso ter uma liquidez suficiente para vender. Eu não quero ter um ativo, eu não quero ter a calculadora financeira, principalmente se depois eu penso em vender, ou teoricamente, em algum momento eu precise vender, por algum motivo, qualquer que seja, eu não consegui vender. Então, para que eu vou comprar isso aqui, um investimento que não serve de nada, só um investimento? Eu não estou usando, né? Porque aqui no caso da calculadora, eu uso a calculadora. O TRXF, você está investindo para ter renda. Mas quando você quiser sair, ele não pode impedir a sua saída. Um exemplo que eu gosto de usar muito com os alunos são os imóveis. Os imóveis aí que você compra na sua cidade, os imóveis que a galera tem. Por exemplo, eu sempre cito esse exemplo da minha sogra. Minha sogra mora em Goiânia, é uma capital, tem muito habitante lá, ela não mora numa região ruim, a casa dela tá à venda, sabe quanto tempo? Pior que já tem 12 anos que eu e a Princesa estamos juntos. Quando a gente começou a namorar, eu acho que eu já tava querendo vender. Quantos anos, Princesa? Quantos anos mais ou menos assim que sua mãe tá vendendo aqui a casa? Dizendo a gente que é 4 anos. Pelas minhas ideias, muito mais. Mas perceba, 4 anos tentando vender aquilo que você colocou muito dinheiro e não consegue, seu dinheiro ficou parado. Uma coisa que os ricos, os bilionários têm pavor é de dinheiro parado, de dinheiro preso. Eles querem investir em coisas que são líquidas, porque volta e meia, como eles têm muito dinheiro, eles podem investir em outras oportunidades. Eu coloco o dinheiro aqui, apareceu uma outra oportunidade, eu tenho que ter liquidez para tirar o dinheiro daqui e colocar aqui. Então, os grandes bilionários, os grandes ricos, eles gostam muito de liquidez, muito de liquidez. Até porque o dinheiro dele não é pouco. Se eu pego essa liquidez aqui e a gente fala de 8,3 milhões de liquidez diária, significa que o TRXF tem um volume de negociação no dia de 8,3 milhões. Então, tem compra e venda de 8,3 milhões. Para nós que temos ali nossos 10 mil, 30 mil, 40 mil investidos, isso aqui é tranquilo. Eu consigo vender e comprar a hora que eu quiser. Nós que estamos começando a investir, estamos comprando 10, 20, 30, mil cotas que seja, 1000 cotas, ainda é tranquilo. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Ó, pega esse CTXT aqui, tá vendo? CTXT, vou abrir ele aqui só para você ver se isso aqui não atrapalha você também. Olha só, a liquidez
diária do CTXT é de R$ 224. Então, para quem tem R$ 1.000 só, para quem tem R$ 1.000, você vai demorar aí, na média, 5, 10 dias para poder comprar ou sair, comprar ou vender. E pode ser que ninguém esteja querendo comprar. Ou seja, você pode ficar lá 1 mês, 2 meses tentando se desfazer. Então, perceba que não é só para quem tem muito dinheiro, a diferença é porque quem tem muito dinheiro aumenta as proporções e as necessidades de liquidez. Então, você, uma pessoa com bom senso que está acompanhando esse canal, que já clicou no botão de se inscrever para você não perder mais informação importante, você não investiria em CTXT? Não investiria, porque a liquidez é muito baixa. Não faz sentido você investir, não faz sentido. Agora, você poderia, por exemplo, sem problema nenhum, olhar para a liquidez TRXF e falar, pô, liquidez boa, posso investir, né? Pela liquidez eu posso investir. Não passa só desse princípio, mas estamos falando de liquidez. Agora, o bilionário, meu amigo, o R$ 1.000 que você tem, para ele, 2 milhões, 10 milhões é R$ 1.000 também. Para ele também é. Ó, eu não sei se você fica puto da vida, porque eu também tinha essa sensação. Quando você vê notícias, tipo, uma pessoa famosa comprando um casaco de R$ 1 milhão, um relógio de 60 milhões de reais, faz suas viagens só de helicóptero, gasta R$ 6.000, 7, 10, 20, 30 mil reais por viagem, curtinha. Você fala assim, mas meu Deus do céu, cara, é muito dinheiro que esse cara tá gastando num casaco. É muito dinheiro que esse cara tá... Por quê? Porque você tá olhando pra sua realidade. Olha esse aqui. O Neymar postou uma foto com roupa avaliada em R$ 200 mil. Olha esse trem que lindo. Meu Deus do céu, que lindo, né? E você fala assim, cara, como que eu vou pagar R$ 200 mil num trem desse? Você fica encabulado, você fica encabulado. Só que presta atenção, o patrimônio estimado, isso é o que a gente estima, né? Fora as coisas que pode ter por aí, é de 6,2 bilhões. Ó, se a gente faz uma continha simples aqui, aqueles R$ 200 mil dividido pelos 6,2 bilhões, isso representa 0,0032226 do patrimônio do Neymar. Pra você aí que tem 1 milhão, ó, e eu tô jogando pra quem tem 1 milhão, hein? 1 milhão é dinheiro, hein? Colocar pra pessoa que tem 10 milhões. Olha lá, quanto que isso aqui representaria? Olha que doideira. R$ 322. Entende a diferença? Pra quem tem 10 milhões, aquela roupa do Neymar que você olha assim, fala, pô, o cara pagou R$ 200 mil, não faz sentido. Pra quem tem 10 milhões, seria o proporcional a 322. Pra quem tem 1 milhão, R$ 32. Você tem 1 milhão? Você não compra roupa de R$ 32, né? Você não compra. E você não tem 1 milhão. Você quer comprar as calças jeans de 200, 300, R$ 500, mas você não tem nem 1 milhão. Você está sendo mais gastador proporcional do que o Neymar. Por que que eu te falei tudo isso? Pra você entender que um dos principais limitadores dos ricaços investindo em fundo imobiliário é a liquidez. Hoje, o fundo que tem mais liquidez é o KNCR e o HGLG. E é na casa dos 10 milhões de liquidez diária. Isso limita muito os aportes de quem vai fazer um aporte, por exemplo, o Luiz Barsi. O Luiz Barsi, no último vídeo que ele soltou aí aportando dinheiro em ação, ele comprou 12 milhões em Auren. 12 milhões assim, em 30 segundos, certo? 30 segundos, porque a liquidez da Auren é muito alta. Se ele comprou 12 milhões, imagina isso dentro de um fundo imobiliário. Porque a liquidez diária é todo mundo negociando. Então, não é apenas você olhar aqui a liquidez diária e falar assim, eu posso comprar e vender 8,3 milhões no dia, né? Não, não necessariamente. Porque não tem só você querendo vender e não tem só você querendo comprar. Então, na mesma hora que você tá querendo comprar, tem mais gente querendo comprar também. É prudente que você pegue essa liquidez aqui, ó, no caso do TRXF, de 8,36 milhões e multiplique por no máximo 30%. Essa aqui é a liquidez real que você conseguiria ali fazer. E olha que uma ordem de 30% do volume é muita coisa. Se você quer ser mais conservador, coloca 20%. Isso aqui seria a liquidez real. Aí um cara que quer investir igual o Luiz Barsi, 12 milhões de reais no TRXF. Ele vai ter que esperar ali 5, 6, 2 semanas talvez para conseguir investir no TRXF. Perceba que é limitador? É limitador. E aí a gente chega no segundo ponto do porquê que os ricaços não investem em fundos imobiliários. Eu não sei se você sabia disso, se alguém já tinha te contado, mas olha que interessante. Presta atenção nisso aqui, ó. Você vai destravar a sua mente agora. Eu tenho vários alunos que têm 50 imóveis. Ontem tava fazendo live, perguntei, o cara que tinha mais imóvel ontem online na live, era 17 imóveis, se eu não me engano. O cara que tem 17 imóveis, a gente tava conversando e eles têm um rendimento de 0,2 até 0,5, isso aqui na média. Teve o Alexandre que rendeu 0,7, sem desconto de imposto de renda, sem o IR. Mas a gente não pode usar a exceção, né? Que o Alexandre realmente foi a exceção e o exemplo do tolo é a exceção. Então, vamos pegar a média aqui e eu vou jogar a média alta de 0,5. Quando o cara tem 17 imóveis rendendo mensalmente 0,5%, ele vai ter um rendimento ok, não vai ser lá aquele rendimento, vai gerar em torno de 6,5% a 7% ao ano. E ele ainda vai ter que pagar 27,5% de imposto de renda. Por quê? Se ele tem 17 imóveis, ele já vai se enquadrar na parte de alíquota de 27,5%. Provavelmente. Se o cara tem 50 imóveis, vai se enquadrar lá na alíquota de 27,5%. Se ele recebe isso aqui na
pessoa física, ele vai ter que pagar isso aqui de 27,5, beleza? A não ser que ele tenha criado uma estrutura societária e tal, tiver criado uma empresa, construtor, aí ele pode reduzir um pouquinho essa alíquota, mas não necessariamente vai ficar tão baixa assim, que a alíquota pode ir até 34% das empresas. Então tem que fazer muita otimização tributária para pagar um pouco menos. Mas perceba, 27,5% de imposto. Os fundos imobiliários surgiram e a galera aqui que tinha muito imóvel falou assim, caramba, eu vou criar um fundo imobiliário, porque o fundo imobiliário é isento, aí eu crio um fundo imobiliário, coloco todos os meus imóveis lá dentro e pronto, eu tô isento do aluguel. Olha que perfeito, não é verdade? É verdade. A galera toda começou a fazer isso, todo mundo começou a fazer isso. E aí algumas legislações foram trocadas, porque aí tinha muito fundo imobiliário com um cotista só, que era só o dono dos imóveis. Aí é palhaçada realmente, né? Porque aí eles estão usando um tipo de investimento pro público para ser particular. Aí realmente não pode. E aí nesse caso começaram a criar algumas regrinhas. Por exemplo, só vai poder ser isento o fundo imobiliário que tiver mais de 500 cotistas. Então se você tiver só um cotista e o fundo for só seu, não vai ser isento não. Para a regra de isenção tem que ser 500 cotistas, tem que ser pessoa física, tá? Tem que ser pessoa física e não pode, olha aqui a limitação dos ricaços, ó. Não pode ter mais do que 10% do FI. Se tiver mais do que 10% do FI, olha lá, VRAL, 20% de imposto de renda sobre os rendimentos. Como que o Luiz Barsi vai sair das ações que não cobra nada de imposto de renda sobre os dividendos, pelo menos, agora vai ter a tributação de pelo menos 10%. Mas como que ele ia sair disso? E como que ele ia falar que os fundos imobiliários também são vantajosos se ele tem 4 bilhões de reais? Como que ele ia falar? Não tinha como ele investir mesmo. Eu também não investiria se eu fosse o Luiz Barsi, não investiria, porque eu ia ter que ficar pagando tributo pra caramba. Não é que o ativo é ruim, perceba, não é porque o fundo imobiliário é ruim. Não é isso. É porque pra ele não serve. O fundo imobiliário salva a vida de muita gente. Salva a vida de muita gente. Pra quem tá querendo uma renda mensal, pra quem tá querendo um investimento de menor volatilidade, mais conservador, quer usufruto do seu patrimônio e não tem 50 bilhões de reais, não tem 50 milhões de reais. O cara tem lá o seu 1 milhão que ele juntou, os seus 500 mil que ele juntou, os seus 200 e poucos mil que ele juntou. Pô, vai gerar rendinha de 2 mil lá, vai gerar rendinha de 5 mil.